Boa noite a todos e a todos. Como vão? Nós vamos dar continuidade no encontro de hoje à discussão que a gente já havia iniciado sobre a figura do ICMS. E eu quero voltar a um ponto para que a gente possa, então, compreender como essa discussão, eventualmente, ela vai se constituir. E talvez, né, um dos elementos mais complexos que o ICMS ele vai apresentar é exatamente o seu sistema de definição da sistemática de arrecadação a partir do momento em que eu tenho as chamadas operações externas. Bom, deixa eu abrir minha tela para marcar aqui, né, a nossa o nosso ponto de discussão. E exatamente na aula passada a gente começou a lidar com essas diferenças de sistemática arrecadatória, seja se nós estamos diante das chamadas operações internas ou operações internacionais de importação ou, eventualmente, as operações externas aqui. Bom, quando eu penso na estrutura do ICMS, na lógica de estabelecimento das suas alíquotas pelos Estados-membros e por operações que acontecem entre esses próprios Estados-membros, então, imagina uma situação besta, né? Mas literalmente o ICMS em razão de uma pizza comprada, né, André? Então você vai lá, compra uma pizza numa loja que está aqui em Belo Horizonte e essa loja vai ser tributada pelo ICMS. A operação é muito simples, porque ela vai levar em consideração as alíquotas ou a alíquota, porque muito embora a Constituição estabeleça que os impostos devem ser seletivos e devem, na medida do possível, atender à figura da capacidade contributiva, e nessa lógica, produtos mais essenciais receberiam uma alíquota menor de produtos considerados mais supérfluos. A ideia seria imaginar como ocorre com o IPI, que um automóvel teria uma alíquota e um litro de leite outra alíquota, às vezes até uma alíquota zero, né? Ou uma situação de isenção, enfim, por conta da questão da essencialidade e do impacto econômico da aquisição desse produto. Entretanto, nenhum Estado tem alíquotas internas seletivas. E esse é o problema. Ou seja, cada Estado vai estabelecer uma única alíquota e quando nós estamos diante de situações que envolvem operações com alíquotas diferentes, é porque essas alíquotas não foram estabelecidas na lei estadual. Essas alíquotas foram estabelecidas por um convênio do CONFAS. É o caso, por exemplo, como combustíveis. É o caso, por exemplo, como energia elétrica. Também, né, o serviço de comunicação prestado por telefonias, móveis ou não, no Brasil tem uma única alíquota, independente de qualquer que seja o estado onde essa prestação de serviço ela está acontecendo. E aí, na verdade, a gente tem então uma distorção, porque é o CONFAS que impõe aos estados, em situações especiais, para produtos ou serviços especiais, alíquotas especiais. Caso contrário, o Estado vai estabelecer a sua própria alíquota e acabou. Minas Gerais, 17%.
17% para essa caneta, 17% para o pó de café, 17% para água mineral, 17% para compra, sei lá, de um ônibus, 17%. Ponto. 17%. A não ser que seja uma operação de importação, situação na qual o desembaraço aduaneiro acontece aqui em Minas, aí eu teria uma alíquota menor de 4%. Mas, fora isso, a gente estaria submetido a essa alíquota estabelecida pelo Estado. E aí é até uma questão interessante, porque isso já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, se não haveria uma inconstitucionalidade por omissão, uma vez que esses estados não criavam diferentes padrões de alíquotas, acabando por reduzir a ideia do princípio da seletividade, da capacidade contributiva a zero. Porque, afinal de contas, se a gente for pensar a partir da ideia de capacidade contributiva, a alíquota do litro de leite é a mesma. Quer você ganhe, sei lá, 5 mil reais, quer você ganhe 30 mil reais, você vai estar submetido à mesma alíquota de tributação de consumo. Né? Isso é muito sério, na verdade. Porque, do ponto de vista da tributação de consumo, se todo mundo é submetido à mesma alíquota, quem tem mais renda sente o peso dessa alíquota muito menor do que quem tem uma renda diminuta. Né? Então, esse é o problema. Quer dizer, literalmente, a compra de um litro de leite é muito mais pesada, no final das contas, no orçamento de uma família de baixa renda do que daquela família que tem aí, sei lá, vamos imaginar aqui, e não estou nem chamando de milionário, né, mas que recebe aqui rendas e proventos na última alíquota de 27,5% do imposto de renda. E aí simplesmente estou dizendo que a pessoa ganha mais de 6 mil reais e que não é fortuna. Né? Vamos lá. Então, diante desse sistema, a gente acabou optando por distorcer o projeto constitucional para uma tributação de consumo adequada e racionalizada. No Canvas tem, salvo engano, um vídeo, não é um vídeo meu, na verdade, mas tem um vídeo exatamente falando sobre como a tributação para consumo é, do ponto de vista econômico, muito mais violenta para as pessoas de baixa renda do que para as pessoas de renda mais alta. E por que o Brasil, então, supostamente teria optado por ter cargas tributárias extremamente altas no consumo ao invés da renda? Né? E isso que eu estou falando pode parecer para alguns estranho, porque a gente fala assim, mas eu tenho uma alíquota de 27,5%. Sim, mas na França, por exemplo, na Bélgica, na Alemanha, a alíquota mais alta de imposto de renda é de 40%. 40%. A tributação sobre herança, ela é de 20%, 30%. Ela não é de 5%, como ocorre no Brasil. Né? Então, a gente tem aqui um elemento diferencial, onde, curiosamente, né, os tributos de consumo têm uma carga mais pesada. E tem uma carga mais pesada até por um outro problema que a gente vai conversar ainda na sequência na noite de hoje, que é o problema do efeito cascata. Ou seja, eu tenho um produto que sai do fabricante, que vai para atacadista, que vai para varejista. Esse varejista ele vai vender para o supermercado, ele vai vender para sei lá quem e vai chegar na gente 4, 5 operações no futuro. E aí tem um problema, né? Cada operação é autônoma, cada operação gera o seu ICMS e isso tudo encarece o somatório da composição do preço final para o consumidor desse produto. Né? Então, na verdade, a gente tem aqui um efeito cascata que vem desde a fabricação até chegar à nossa realidade de consumidor final. E aí é muito simples, gente, todo mundo é consumidor final. Tá? Eu acho interessante algumas pessoas que pensam assim: não, mas eu estou pensando como industrial. Tá, mas você é industrial do seu produto, mas de todo o resto você é consumidor final. Né? Então, em algum momento, isso te atinge e te atinge
de uma forma brutal. Mas qual é o problema? Se eu estou lidando, então, com operações internas, o cálculo, a sistemática de arrecadação, ela é muito simples, né? Se eu estou pensando aqui em Minas, por exemplo, 17%, eu vou pegar o valor do produto, essa é a minha base de cálculo, e vou multiplicar por 17% para poder encontrar o valor econômico a ser recolhido a título de tributação. Né? Eu sei que a gente é de humanas e que alguns estão pensando assim, pô, mas que 17%, né? Mas que número quebrado, podia ser 15 ou 20 para facilitar a conta da gente, mas enfim, paciência, gente. Né? Paciência. Em Minas, nós vamos estar trabalhando com essa referência. Como eu já mostrei para vocês, inclusive, diversos estados mudaram e majoraram as suas alíquotas. Né? Quer dizer, antes a gente tinha 20% como uma das maiores alíquotas, que era o estado do Rio de Janeiro, e hoje a gente tem até alíquotas mais altas vindas aí do Piauí e de Sergipe para suas operações internas. Né? Então isso trouxe um aumento da arrecadação em geral, em cadeia. Né? Embora São Paulo, Minas, né, não tenham participado desse aumento, enfim, ele vai acontecer e aconteceu aí com uma quantidade razoável de estados brasileiros. Né? Enfim, exatamente começando a vigorar agora, março e abril, dependendo aqui do estado, por conta de quando essa legislação foi aprovada, porque isso se deu caminhando para o apagar das luzes de 2022. E, portanto, em razão tanto do princípio da anterioridade de exercício quanto da anterioridade nonagesimal, postergou-se aqui a vigência, começando, então, para final, ou início de março, final de março, ou início de abril, em praticamente todos esses estados que fizeram as suas alterações. E aí é interessante, tá? Eu não quero ser pessimista, não, mas muito embora Minas continue com 17%, há projeto para subir. Há projeto legislativo para subir. Há projeto legislativo para subir para 19%. Tá? Então não pensa assim, nó, que legal, Minas é gente boa e vai ficar com 17. Não, talvez em 2024 a gente esteja submetido a uma alíquota de 19% nas operações internas dentro de Minas Gerais. Mas, enfim, né? O grande ponto, e aí então a grande problemática, está na realização das operações externas, ou também chamadas de operações interestaduais. Eu queria chamar uma atenção, porque vocês muitas vezes em provas, fazem uma confusão. A gente chama de alíquota interna a operação que se dá dentro de um Estado, sem envolver outro ente federativo. A operação entre dois estados ela é chamada de externa. E muita gente ouve a expressão operação externa e acha que nós estamos falando de exportação. Não, porque não incide ICMS na exportação. Né? Ou pelo menos na última cadeia de exportação, eu não vou ter a incidência de ICMS por força de disposição da própria Constituição, que cria aqui uma imunidade e desonera ICMS, desonera IPI, desonera uma série de outros tributos. Mas, enfim. Né? Então, se eu tenho uma operação que envolve dois estados, eu preciso verificar quem é o estado de origem e eu preciso verificar qual é o meu estado de destino. Bom, qual é o problema aqui? Né? Se nós estamos, então, diante de uma operação onde um estado que se situa na região norte vende para um estado que se situa na região nordeste, eu vou estar diante de uma operação onde essa situação é de 7%. O meu destino delimita e define a alíquota a ser aplicada. Então, se o meu destino é um estado do Nordeste, 7%. Se o meu destino é um estado do Sudeste ou do Sul, tirando Espírito Santo,
eu vou estar trabalhando com uma alíquota de 12%. Então, Minas vendendo para São Paulo, 12%. Mas Minas vendendo para o Espírito Santo, 7%. Espírito Santo vendendo para Minas, 12%. E por aí vai. E por aí vai. Onde eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso é uma questão interessante e a gente precisa compreender. Quando a gente lida com as operações de ICMS entre estados, nós vamos dividir em três variáveis. Três variáveis, tá? E aí, cada variável vai ter uma sistemática de tributação e um impacto. Bom, isso sofreu uma mudança muito grande com a emenda constitucional 87, lá em 2015. Tá? E aí, a partir de 1º de janeiro de 2016, quando os efeitos da emenda constitucional 87 começaram a ser sentidos, nós tivemos uma sistemática de mudança extremamente radical para as relações onde o estado de origem era um fornecedor e o estado de destino situava-se um consumidor. Tá? Então, olha só. O primeiro problema que a emenda 87 ela vai nos entregar é uma operação onde eu tenho, de um lado da cadeia, um fornecedor e do lado da outra cadeia, um consumidor final. Portanto, esse consumidor final ele não vai realizar mais nenhuma operação. Ou seja, ele não vai pegar esse produto e vender esse produto. Tá? Ele vai ficar com ele. Bom, em algum momento pode ser que, sei lá, depois ele venda. Mas imagina uma situação, sei lá, besta, tá? A aquisição desse telefone celular a partir de uma loja virtual. De uma loja virtual, sei lá, Fast, Ponto Frio, Casas Bahia, o que vocês quiserem, né? O que vocês quiserem. Porém, esta loja virtual, ela não está em Minas, partindo do pressuposto que nós, consumidores, estamos. Então, ela está em São Paulo, ela está no Rio, ela está no Paraná, ela está em outro estado. Se, eventualmente, eu faço uma compra onde, de fato, o vendedor é aqui do mesmo estado que eu, esquece a emenda 87. Nós estamos nas operações normais, do mesmo modo que se você comprasse na loja ali da esquina. Se você fosse no supermercado e fizesse a compra no supermercado, ou você fizesse isso por internet, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. A sistemática de arrecadação ia ser a mesma e, de certo modo, toda essa operação seria calculada com a alíquota de 17%. Bom, mas qual é o problema? A emenda 87 ela surge, primeiro, por conta de uma tentativa de estados da região norte, nordeste e centro-oeste que se sentiam prejudicados por conta da expressiva atuação dos estados da região sudeste, nem tanto da sul, da região sudeste, principalmente São Paulo, no que diz respeito à figura do e-commerce. Por quê? Se vocês fazem uma busca, uma varredura na internet, quase hoje, ainda, 90% das empresas que vocês forem adquirir algum produto online, né, de novo, Ponto Frio, Casas Bahia, Submarino, Afinada, ou pelo menos moribunda, Lojas Americanas, ou o que for, vocês estão comprando de alguém que está em outro estado, e normalmente esse outro estado é São Paulo. Esse outro estado é São Paulo. Ainda que não seja São Paulo capital, está na região metropolitana de São Paulo e, portanto, é São Paulo. E aí, isso provocou uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de perspectiva. Entretanto, razão de um desarranjo político, essa mudança de perspectiva ela foi primeiro implementada
dentro do CONFAS com um convênio onde São Paulo saiu perdedora. Partindo do pressuposto que o convênio ele não apura a partir de um critério qualitativo, mas meramente quantitativo, cada estado tem um voto. São Paulo saiu derrotada, e ao sair derrotada, o estado se viu numa situação complicada. Né? E aí, qual era a situação complicada? Hoje, quer dizer, deixa eu voltar. Ao tempo da elaboração do convênio, quando eu tinha uma operação onde o estado do vendedor enviava para o consumidor final, a alíquota era calculada com base e recolhida para o estado da origem, para o estado de origem. Ou seja, uma loja de São Paulo vende pela internet um produto para alguém em Minas, ela vai usar a sua alíquota interna e, com base na sua alíquota interna, recolher para o próprio estado. E aí, o que aconteceu? A partir do momento em que o e-commerce se intensifica, diversas pessoas começam a comprar produtos de empresas que estão em São Paulo, gerando um aumento, ou pelo menos uma manutenção de uma grande arrecadação para São Paulo, em razão do fato disso tudo se dar como operação interna, e não como operação interestadual. E aí que entra o problema. E aí que entra o problema. Ou seja, se antes, e aí atenção que eu estou colocando aqui, antes o destinatário, consumidor final, definir a aplicação de uma alíquota interna e a arrecadação para o estado de origem, então, nesse exemplo que eu estou colocando aqui na tela, uma loja na cidade de São Paulo vende aqui um aparelho doméstico que custa R$ 1.000, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Uma TV, o que vocês quiserem, é só para simplificar o cálculo. Para uma pessoa física situada na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Então, origem São Paulo, destino Minas, consumo, portanto, diante dessa situação, o cálculo seria feito com base na alíquota de São Paulo. Então, eu ia pegar R$ 1.000, multiplicar por 18% e ia fazer a arrecadação para o estado de São Paulo. Bom, como eu disse, numa tentativa de alteração das regras do convênio, do CONFAS, aprovou-se uma alteração e de maneira absolutamente brusca. Lá em 2014. Tá? Lá em 2013. Aprovou-se essa alteração de maneira brusca, definindo que, na verdade, o estado do consumidor final é quem receberia o ICMS e receberia o ICMS com base na sua alíquota interna. Então, pós-convênio do CONFAS, a alíquota seria de 17%, porque é a de Minas, e o ICMS seria pago para Minas. Então, eu ia pegar os R$ 1.000 do aparelho, multiplicar por 17% e fazer a arrecadação para o estado de Minas. Bom, qual é o problema? O estado de São Paulo, mais que depressa, foi ao Supremo Tribunal Federal buscar a declaração de inconstitucionalidade deste convênio específico do CONFAS. E aí, por óbvio, coube a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, desde então, deferindo uma medida liminar, suspender os efeitos desse nefasto convênio do CONFAS. E, por óbvio, no mesmo sentido, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o convênio do CONFAS. Aliás, diga-se de passagem, 11-0. Foi bem esmagadora, porque realmente a questão ela é bem excrescente. Ou seja, eles estavam fazendo uma alteração radical
usando, inclusive, um veículo não legislativo para poder fazer toda essa definição e esse jogo de recepção do crédito tributário. E aí veio a emenda constitucional 87, porque aí agora sim, o Supremo virou e disse, ok, só por emenda isso poderia acontecer. Então tá, então beleza, né? Então fizemos uma emenda em 2015 para começar a vigorar em 2016, mudando. Mas mudando de que forma? Para não ficar ruim para São Paulo, o ICMS ele seria, na verdade, partilhado entre o ICMS do estado de origem e o estado de destino também. Perdão, o inverso. O estado de destino ficaria com a maior parte, mas o estado de origem também teria uma beirada nesse ICMS. Então, a ideia foi reescalonar, reorganizar, e em cima disso você teria uma arrecadação de ICMS. Bom, nasce aqui uma sigla que para algumas pessoas ela provoca arrepio. É o chamado DIFAL, diferencial de alíquota. Ele exatamente vai surgir aqui na figura da emenda 87, e aí isso vai causar um problema. Por quê? Dentro desse reescalonamento, a gente vai mudar a forma de compreensão da situação. A gente vai mudar a forma de compreensão. Então, eu vou pensar que o estado de destino ele vai receber, mas o estado de origem também ele vai receber uma parcela. Olha como é que a coisa vai ficar, né? O estado de destino ele vai estar recebendo agora integralmente não, né? Quer dizer, ele vai estar recebendo o valor do produto sob a sua alíquota. Então, nesse mesmo exemplo, né, alguém comprou um aparelho eletrônico de São Paulo para Minas. Nós vamos aplicar a alíquota de Minas, nós vamos aplicar 18% ou 17% sobre essa operação, mas vai nascer o DIFAL. Esse DIFAL vai ser uma diferença entre a alíquota interna daquele estado de destino e a alíquota interestadual. E aí, essa diferença vai gerar uma arrecadação. Bom, qual é o problema? Qual é o problema? Nós vamos ter um aumento no preço, exatamente por um aumento da carga tributária que sofreu uma majoração. Oi, Isaac, boa noite. Boa noite, professor. Professor, então aquela regra do destino ser no Sudeste ou no Sul e a origem ser do Norte e vice-versa, ou no Nordeste, não vale mais aquela questão de 12 e Exato. 7? Ah, Não, tá. não. Não, não. Aquilo vale, mas vai valer ao mesmo tempo que vai valer aqui, porque olha o 12 aqui, ó. O 12 está aqui, no DIFAL. O 12 vai acontecer no DIFAL. Minas tem uma alíquota de 18 como destino, então São Paulo vai receber, na verdade, a partir dessa alteração. Aí, olha que coisa interessante, né? Só que para isso ficar charmoso, na verdade, nós vamos criar uma sistemática onde esse DIFAL ele vai paulatinamente migrando da origem para o destino, mantendo depois na origem o recebimento do DIFAL. Então, como é que vai funcionar essa lógica? Né? Paulatinamente, São Paulo vai perdendo receita tributária direta como origem da venda para o consumidor final, mas vai receber o DIFAL como troco. E aí São Paulo falou: tá bom, eu não fiquei prejudicado com esse tipo de operação. Né? Então, no primeiro momento, a gente ia ter uma situação onde origem ficava com 80%, destino ficava com 20%, no ano subsequente, origem 60%, destino 40%, até que em 2019
o que a gente vai ter é destino com 100% e, consequentemente, a origem não recebendo de maneira direta, mas recebendo de FAO. Mas recebendo de FAO, né, diante dessa operação. E isso acalmou São Paulo? Acalmou. Isso acalmou São Paulo. Né? Então, em razão dessa situação, São Paulo acabou aceitando não criando obstáculos políticos para a aprovação da emenda constitucional 87, porque ela vai estar recebendo o seu ICMS, ainda que em parcela menor, mas ela vai estar recebendo o seu ICMS, e a gente não precisa nem pensar que agora, pós 2020, 2021, época em que o comércio eletrônico no Brasil explodiu, principalmente por conta da pandemia, todo mundo começou a comprar online. Né? Então, Mercado Livre, loja, supermercado, enfim. Né? A Jéssica aqui do escritório é fã da Shein e por aí vai. Quer dizer, dando a comprar uma série de coisas e você recebe em casa. E venhamos e convenhamos, gente. Né? A praticidade ela é muito grande. Hoje, inclusive, às vezes é a coisa mais difícil do mundo você conseguir comprar um eletrodoméstico direto na loja. Porque até os vendedores podem virar para você e falar assim: ô, compra no site, só, tá mais barato. Enfim, e isso acontece. E isso acaba acontecendo, de fato, em razão de toda uma capacidade de competição gigantesca, né, que o sistema vai entregar para nós. Então, Isaac, olha só para a gente entender. A primeira situação é a situação onde um fornecedor está vendendo para um consumidor. Posso até utilizar a expressão do Código de Defesa do Consumidor tradicional. Né? Eu tenho o varejista vendendo para o consumidor final. Só que varejista e consumidor final estão em estados diferentes. Então, eu vou ter essa operação acontecendo aqui, onde o estado de destino recebe o ICMS calculado agora, onde antes era da origem, e o estado de origem fica com o DIFAL. E aí é um problema interessante, porque se você pensar, quem vai pagar? Quem vai pagar? E aqui eu não estou falando do consumidor, do contribuinte de fato, não. Eu estou falando, na verdade, de quem é obrigado, pelo lançamento, por homologação, a emitir a nota e fazer o recolhimento, que é o fornecedor, é aqui o varejista. Né? Só que esse varejista ele vai ter que emitir, então, uma nota, e nessa nota ele vai ter que ter a informação contábil do ICMS do destino e do DIFAL para o seu origem, né, para o seu estado, consequentemente. E aí ele vai fazer um pagamento duplo. Ele vai fazer um pagamento duplo, tá? Ele acredita lá na conta do destino e ele acredita na conta de origem. Bom, aí você vai virar e vai dizer o seguinte: puta que pariu, mas isso dá um trabalho do caramba. Dá. Isso dá um trabalho do caramba. Até porque tem uma coisa muito curiosa. E nós não temos pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, na verdade, não teremos pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca disso, que era o fato de alegar que quem é contribuinte do sistema de arrecadação do Simples não ficou livre do DIFAL. Tá? Ou seja, você vai pagar com base na alíquota do Simples, da onde você se insere dentro daquele patamar de alíquotas, e isso vai para a Receita Federal, e a Receita Federal vai liberar esse valor para o estado de destino, mas você vai ter que fazer a operação manual, entre aspas, para fazer o recolhimento do DIFAL. E aí você vai ter que fazer o recolhimento do DIFAL. E aí é o problema, né? Porque quando você cria a sistemática do Simples e você quer concentrar a tributação para exatamente facilitar até a vida da contabilidade dessa empresa de porte menor,
você cria agora uma obrigação tributária tão complexa que, beleza, se você é uma empresa de porte médio grande, você tem uma estrutura contábil adequada para poder operacionalizar esse tipo de informação. Mas o contribuinte do Simples, ele pasta nesse tipo de problema. Ele não tem, se ele não tiver uma boa contabilidade, ele toma uma escorregada, porque muitas vezes ele pode não saber que ele tem que arrecadar o DIFAL e, de repente, ele tomar uma autuação. E isso acabar gerando uma multa tributária extremamente pesada, salgada, que mexe com a conta corrente daquela empresa que se estabelece pelo Simples, né? Então, a gente tem aqui um problema, né? A gente tem aqui um problema. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando uma discussão de repercussão geral sobre o DIFAL no Simples, lavou as mãos, tal como Pôncio Pilatos, e disse o seguinte: isso não é matéria constitucional. Foda-se, soca isso no STJ e deixa ver como é que o STJ vai descascar o abacaxi, né? E aí ele pulou fora. E aí, literalmente, ele pulou fora de enfrentar essa discussão, o que é estranho, porque é uma discussão que nasce, inclusive, de uma emenda constitucional. Mas tudo bem. Né? O Supremo convenientemente lê a Constituição do jeito que quer. Bom, aí a gente vai precisar lidar agora com uma operação de número 2. Diferente da operação anterior, o que muda aqui? Eu estou vendendo para um contribuinte de ICMS, porém, esse contribuinte de ICMS, ele não vai revender este produto em especial. Ele não vai. Exemplo, uma concessionária de veículos vende veículos. Porém, ela pode comprar de uma loja de outro estado sofá, computador, aparelho de televisão, uma cafeteira, um bebedouro, sei lá, uma série de outras quinquilharias. Mas esse produto ele vai entrar como ativo imobilizado. Por que ativo imobilizado? Porque ela não vai fazer dinheiro com isso. Ela vende carro, ela não vende bebedouro, ela não vende sofá. Ela não vai trocar o sofá todo mês, né? Ou com grande volume para poder induzir mercancia. Não, ela está botando o seu showroom com cara bonitinha. Ela está pensando aqui na experiência e na agradabilidade do seu cliente que está indo lá comprar um carro. Né? Então, como é que isso vai acontecer? Nós vamos ter também um DIFAL aqui. Nós vamos cobrar o imposto, tá? No estado de origem, tomando como referência a alíquota interestadual. Então, Minas, compra de São Paulo, nós estamos trabalhando com a alíquota de 12% sobre o preço desse sofá ou aparelho de televisão, enfim. Né? Esse recolhimento ele vai se dar na saída da mercadoria, né, ou no início da prestação de serviço aqui de transporte, enfim, ou de comunicação, mas ele vai se dar na saída da mercadoria, do estabelecimento do vendedor, lá de São Paulo, mas quando se chega em Minas, nós vamos ter, com a entrada do produto, o dever de recolher o DIFAL. Aí, como que o DIFAL vai ser calculado? Pela diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Bom, de novo, nós estamos falando de Minas, nós vamos pegar a alíquota de Minas e vamos dividir pela alíquota interestadual de 12%. Né? Se a alíquota de Minas é, sei lá, 18%, 6% eu vou ter aqui que recolher para Minas por conta do DIFAL. Né? Enfim, né? Então é como se a gente imaginasse isso aqui, ó, né? Um estabelecimento, mesmo enunciado,
que está lá em Campinas, vende um conjunto de aparelhos para um estabelecimento varejista para uma operação onde não vai ter revenda. Não vai ter revenda. Então, São Paulo, que é a origem, vai receber ali, em cima da alíquota de 12% o seu ICMS, porém, Minas vai receber aqui em cima do diferencial. Supondo no exercício que a alíquota de Minas é 17, 17 menos 12, 5%, 5% vezes o valor do produto, me entrega aqui o valor de ICMS a ser recolhido para os cofres mineiros. Né? Então, no final, São Paulo vai receber o seu, Minas vai receber o seu dentro dessa estrutura operacional. Mas, de novo, esse varejista que comprou não vai revender esse produto. Ele vai colocar no seu ativo imobilizado este produto. E isso é bem diferente. Isso é bem diferente, né? Quando eu olho para essa situação. Então, olha só, não é uma situação de e-commerce, não é uma situação onde eu estou enviando para um não contribuinte, nós, o consumidor final, mas nós estamos enviando aqui o produto a título de composição do ativo imobilizado. Oi, Isaac. Professor, e quem vai recolher nesse exemplo que o senhor deu são ambos os estados em diferentes momentos, né? São Paulo ele recolhe na saída e Minas recolhe na entrada? Não, peraí. São Paulo vai receber na saída e Minas vai receber na entrada. Quem Mas vai quem que faz o recolher recolhimento? é o estabelecimento, o vendedor. O vendedor ele recolhe tudo. O vendedor ele recolhe tudo. Só Ah, que tá, ele vai ok. tirar uma parte, pagar para São Paulo. A outra parte, ele vai pagar para Minas. Entendi, obrigado. Então, aqui, a empresa que vende, ela tem 2 ICMS para pagar. Mas pera, né? Daqui a pouco alguém vai virar e dizer assim, pô, mas isso é bitributação. Não, não é. É um único fato gerador, gerando, na verdade, uma repartição de receita tributária. Né? O fato gerador é um só. O fato gerador é um só. É a venda de Campinas para Guaxupé. Ponto. Ponto. Nada mais do que isso. O que mudou? A forma de recolher esse crédito e reparti-lo entre 2 estados da federação. Beleza? Né? Porque senão a gente escuta muita gente falar assim, não, eu estou sendo bitributado. Não, é uma operação. O que você cindiu? O pagamento. Pagamento. Né? E aí, em razão disso, a gente vai ter essa mudança de arrecadação. Agora, a gente tem um outro problema. Não, peraí. A gente tem um outro problema. Ih, nhaca. Aqui, perdão. Sim. A gente tem um outro problema. O destinatário não é contribuinte, mas ele não é aqui o consumidor final do meu produto. Então, o que eu estou fazendo? Eu sou lojista, eu estou comprando do atacadista para revender para o consumidor final, por exemplo. Ou eu sou o industrial vendendo para atacadista que vai revender para o varejista. Enfim, a lógica é a mesma. Né? O que vai acontecer aqui? Como é que isso vai operar, na verdade? Então, se eu tenho um estabelecimento, né, que está situado, mantendo o mesmo exemplo para ficar didático, em São Paulo, revendendo para um varejista de Minas, esta operação vai se dar com a alíquota interestadual, observando o estado de destino, porém a arrecadação para o estado de origem. Então, São Paulo vai arrecadar com a alíquota de 12% o ICMS para si. Aí vocês vão virar e dizer o seguinte, ué, mas e Minas? Como é que Minas vai ficar? Ora, não é uma compra para revenda? Então, quando esse estabelecimento for
vender o produto para o consumidor final que está em Minas, ele vai gerar o seu próprio crédito de ICMS. Ele vai gerar o seu próprio crédito de ICMS. Né? Então, na verdade, eu vou ter uma outra operação em momento posterior a essa do meu exemplo, onde vai ser gerado um crédito para Minas. Bom, Minas pode estar vendendo aqui para o consumidor final, em operação interna. Minas pode estar vendendo agora em operação externa de e-commerce para alguém situado fora de Minas. Enfim, as análises combinatórias são diversas aqui e as possibilidades desse negócio acontecer também. Né? Mas o que importa? A expectativa de receita tributária de Minas fica postergada para o momento do futuro, né? Para quando eu efetivamente tiver essa revenda dentro ou para outro estado. Enfim, né? Aí Minas vai receber e, consequentemente, eu posso ter uma situação de default para o outro estado. Aí eu tenho que ver como é que isso, para quem, como a operação ela vai se dar. Então, resumindo, né, voltando, eu tenho uma operação do vendedor para o consumidor final, e aí eu tenho a tributação na origem e o default para o destino. Eu tenho uma sistemática onde agora eu estou comprando em estados diferentes, mas eu não vou revender, embora eu seja contribuinte de ICMS em outras operações. E aí, diante desse cenário, eu vou ter o default para o estado de destino e a arrecadação, vamos dizer, bruta do ICMS para o estado de origem. E quando eu tenho a terceira e última operação, eu vendo para alguém que não é o consumidor final e é contribuinte exatamente porque ele compra para revender. Aí só o estado de origem recebe o ICMS e o estado de destino só vai receber quando a operação posterior for praticada pelo contribuinte no seu aí estabelecimento. Bom, parece complicado, mas até que não é tanto, na verdade. Né? Até que não é tanto. O que você precisa ter em mente? Essas situações que vão envolver o diferencial de alíquota ou essa mudança do meu referencial destino origem, dependendo do caso. O que eu quero e o que eu acho, na verdade, né, que ajuda muito vocês? Essa historinha que eu contei da emenda 87. Ou seja, entender que em algum momento a coisa era tributada só na origem, de repente ela migra para o destino, e aí nasce o default por conta de interesses econômicos, porque São Paulo não ia deixar isso ficar barato, não ia deixar isso ficar barato. No terceiro caso, né? No terceiro caso, a operação leva em conta apenas o estado de origem, porque o estado de destino vai fazer uma nova operação no futuro e, consequentemente, vai pagar o seu ICMS, vai receber o seu ICMS, né, pelo vendedor varejista lá. E a operação intermediária, quando eu estou adquirindo um bem para compor o meu ativo imobilizado. Né? Aí, nesse contexto, origem e destino recebem ICMS, porém, origem recebe uma parcela maior, destino recebe o default, né? Que vai aqui atuar como esse troco na composição do ativo imobilizado. Na composição do ativo imobilizado. Perfeito? E aí é interessante pelo seguinte, né? Isso tudo, e o default, de certa maneira, se deve ao chamado princípio da não cumulatividade. Porque qual que é a ideia? Né? O princípio da não cumulatividade ele aparece na Constituição de 88, já falamos sobre ele lá no Tributário 1, porém, no caso do ICMS, ele é regulado em especial pelo artigo 19 da Lei Candir. Né? Então, a Lei Complementar 87 vai aqui regulamentar essa situação. E aí, a Lei Candir, ela estabelece o seguinte: o ICMS é um tributo plurifásico, porque eu tenho
diversas operações em sequência, desde a produção até chegar nesse consumidor final. Tá? Eu estou usando a sigla CF aqui como consumidor final e não como Constituição Federal, por favor. Senão vai ter alguém boiando aqui de repente. O que eu quero chamar a atenção? Imaginem que A é uma indústria. Ele vende para o atacadista, sei lá, um Ceasa, o Ceasa vende para o varejista, sei lá, o supermercado, e aí, eventualmente, o consumidor final adquire esse produto. Né? De novo, pensar numa coisa boba, sei lá, tipo uma garrafa de refrigerante. Né? Ela saiu da indústria, foi para o atacado, do atacado foi para o varejo, do varejo, nós, consumidores finais, compramos essa garrafa de refrigerante. Eu tenho aqui necessariamente 3 operações nesse meu exemplo. Indústria atacado, uma operação. Essa operação vai ter um ICMS. Atacado varejo, outra operação. Essa operação vai ter outro ICMS. E, por fim, a operação do varejista para o consumidor final. E isso vai ter outro ICMS. Bom, vamos imaginar que essas operações estão acontecendo dentro do mesmo estado. Só para simplificar, nesse primeiro momento, o nosso raciocínio. Né? Essas operações estão acontecendo dentro do mesmo estado. E entre A e B, B e C, não ocorreu alteração de características do produto. Não aconteceu. Era uma garrafa de refrigerante de A para B, B para C e de C para o consumidor final. Porque aí, senão, a gente complica um pouco mais se eu tenho transformação. Imagina que A vendeu couro, para B fazer sapato, vender para C vender para o consumidor final numa loja de shopping, por exemplo. Aí muda o cenário, porque muda, inclusive, o produto. Bom, do ponto de vista do ICMS, a bem da verdade é que a gente vai estar sempre sobre a mesma alíquota. Porém, do ponto de vista do IPI, couro tem uma alíquota, sapato tem outra alíquota completamente diferente. Né? E aí isso muda um pouco a forma da gente fazer o cálculo real acerca dessa tributação. Oi, André. Nesse caso, por exemplo, que nós poderíamos ter um terceiro estado, né, de destino. Aí o DIFAL ele seria sobre, e nesse produto, né, teve o valor agregado, né? Sim. Teve um incremento no produto. Aí nesse caso, o DIFAL seria sobre o valor agregado, não sobre o valor total do produto? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Acho que eu mosquei aqui. Eu tive ele saindo do destino para a origem, modificando-se nessa operação, onde agora a origem é o novo destino para outro estado. Tá. O que nós vamos fazer? Fatiar. A primeira operação é uma operação. A partir da ocorrência do valor agregado e da criação do novo produto, é o valor desse novo produto já com agregação que vai ser usada como base de cálculo para a relação origem-destino. Tá, entendi. Entendi. Entendeu? Então, vai ser o valor total do produto, então. Exatamente. Vai ser o valor total do produto. É como se, para cada operação, você fatia a origem e o destino que virou origem para o seu novo destino, e aí a gente reconstrói essa estrutura. Né? Se você pensar assim, não tem erro. Porque aí, na verdade, eu não estou tendo plurifase. Eu estou tendo operações diferentes com produtos diferentes. Entendido. Né? Imagina uma situação onde A é uma empresa situada na Bahia que vende, sei lá, camarão para B fazer um acarajé, congelar e mandar para outro estado. Uma coisa é o camarão, outra coisa é o acarajé. Na operação de A para B, a base de cálculo é o peso do camarão. No caso da operação de B para C,
é o peso do acarajé. E aí entrou o acarajé, mas entrou os demais outros produtos que compuseram esse novo produto, que é aqui objeto de venda posterior. Então, isso aí mostra o quanto a carga tributária é pesada, né, para os produtos de consumo. Sim, principalmente os produtos industrializados. Porque aqui nós estamos falando que nessas operações estão incidindo ICMS. Daqui a pouco a gente vai estar vendo quem? O IPI. E aí a gente vai estar vendo como o IPI também agrega essa mesma tributação e, consequentemente, né, ele soma-se ao ICMS para cada operação que você está tendo. Só que tem um detalhe: o ICMS está indo para o Estado, o IPI está indo para a União. Né? E aí a gente tem, sim, uma carga tributária extremamente, mas extremamente pesada, porque muitas vezes você está lidando aí, sei lá, vamos imaginar em operações entre estados, onde muitas vezes ela está gerando em 12%, e depois o valor da base de cálculo também sempre sofrendo agregação. Mas, voltando, o que eu quero que vocês percebam? A Constituição de 88 ela vai desenvolver uma estratégia tributária para tentar reduzir o peso e o custo dos tributos de consumo, o ICMS, e a mesma lógica depois eu vou falar para o IPI no seu momento da sua aula. Imagina aqui, e aí, vamos usar uma base de cálculo fictícia, só para facilitar a vida da gente. 100. A vendeu um produto com valor de R$100 para B. Vamos imaginar que essa operação inteira está acontecendo dentro do mesmo estado. E, portanto, nessa operação, a alíquota estadual, ao invés de ser 18%, 17%, era 10%. Então, eu vou ter aqui R$10 para pagar de ICMS na operação A para B. Está acompanhado? Nessa operação, eu vou ter R$10 para pagar. Só que qual é o problema? B, que pagou, que na verdade, né, vai vender o produto para C, ele sabe que o valor final de repasse de A para B, então, não vai ser 100, vai ser 110, porque esse tributo está encampado no preço. E, de novo, eu estou falando só do ICMS, porque se eu tivesse mais 10% de alíquota de IPI, o produto que, na verdade, valia 100 já está sendo vendido na primeira operação por 120. E, de novo, estou só usando a alíquota de fácil cálculo só para função didática. Né? Quer dizer, o meu objetivo aqui não é que vocês calculem, mas é que vocês percebam como que isso, agregando ao preço, gera uma bola de neve quando chega lá no consumidor final. Então, olha só, B acabou comprando o produto por 110 e não mais 100, porque, do contrário, A teria tido um prejuízo, porque ele teve que pagar o tributo, então, na verdade, ele não vendeu por 100, ele acabou vendendo por 90. Só que B, então, para compor o seu preço, ele tem que, no mínimo, vender para C com valor igual ou maior que ele pagou. Senão ele não teve lucro, ele teve prejuízo. Ele comprou um produto por um preço e vendeu o produto por um preço mais barato ainda. Então, esse produto, vamos imaginar aqui, ele não vai ser vendido por 110. Ele vai ser vendido por 200. Ele vai ser vendido por 200. Porque B tem a sua margem de lucro, tem os seus custos operacionais, etc. Então, ele vai ser vendido por 200. Só que se ele for ser vendido por 200 dentro de um estado onde a alíquota é 10, ele vai pagar 20. E aí, então, ele vai vender para C não por 200, mas por 220. Bom, 10 foi arrecadado de A para B, 20 foi arrecadado de B para C, e agora vai ser a vez de C vender
para o consumidor final. Vamos imaginar que também, uma conta besta, ele não vai vender por 220, ele vai vender por 300, ou até mais, porque perceba que o produto está tendo tributo encostando no seu preço, e isso começa a apertar o bolso do empresário, do vendedor. Então, mas vamos imaginar que ele vende por 300. Se ele vender por 300 numa alíquota de 10, ele vai pagar 30. Ele vai pagar 30. Então, o produto sai de C para o consumidor final, no mínimo a 230, a 330. Só que aí, olha que coisa interessante. A pagou 10, B pagou 20, C pagou 30. Perfeito? Então, eu tive 60 de ganho para o Estado. E esses 60 foram transferidos na cadeia para o consumidor final, que vai ter que suportar, como contribuinte de fato, mas não de direito, toda essa carga tributária, porque no fim isso é transferido. O produto que poderia custar tanto, olha só, o produto que poderia custar 100, ele tem 60 de imposto. Tá? Só para vocês sentirem o drama. Só para vocês sentirem o drama, né? De como a coisa seria pesada. Bom, o que o princípio da não cumulatividade ele vai fazer? Ele vai criar um mecanismo para que a gente possa compensar o ICMS já pago em uma operação anterior para as operações do futuro. Então, vai ficar o seguinte, uma relação de crédito a pagar com débito para, consequentemente, recolher. Essa operação ela me produz o seguinte resultado. Vamos imaginar aqui, né? Igual eu estava falando com vocês. O produto vale 100, só que aqui, nesse meu exemplo, eu acabei colocando uma alíquota de 18. Né? Se a minha alíquota é de 18 e o meu produto vale 100, eu vou estar recolhendo um ICMS de 18. Beleza. Agora, olha só. A gente pode até refazer aquele nosso cálculo, pegando essa ideia, né? Baixando a alíquota para 10. Se a minha alíquota é 10, eu vou para recolher 10. Quando eu tenho um aumento da base de cálculo em razão da operação, eu vou ter, consequentemente, um valor a pagar em cada uma dessas operações. Só que, olha como é que a coisa vai funcionar. Na primeira operação, eu paguei em cima do valor cheio, porque como ela é a operação originária, operação marco zero, eu não tive operação de ICMS anterior que eu pudesse eventualmente aproveitar. Logo, eu vou ter o produto saindo com o seu ICMS gerado. Então, se ele valia 100, com uma alíquota de 18, eu recolhi 18 de ICMS. Porém, na operação subsequente, se valesse 200 com uma alíquota de 18, eu estaria recolhendo 36 de ICMS. Só que é aqui que entra a mágica da compensação do princípio da não cumulatividade. Eu vou pegar esse 18 de ICMS, que foi pago aqui, e vou transportar esse 18 para cá. Para cá. Espera aí. Ô, raiva. Você me avacalhou. Ele pintou tudo de... Eu vou transportar esse 18 para cá. E aí eu vou diminuir 36 de 18. E eu vou chegar a um ICMS a recolher também de 18. Aqui, por uma mera coincidência numérica, tá? Vou chegar aqui a um ICMS para recolher de 18. Bom, mas B vai vender para C. Né? Perdão, C vai vender para o consumidor final. Só que ele vai vender, nesse meu exemplo, usando uma base de cálculo de 300.
Então, 300 por 18% vai me dar 54 a recolher. Só que você não vai pagar 54. Você vai aproveitar os 18 que B pagou e os 18 que A pagou, e, consequentemente, ele tem 36 de crédito. E esses 36 ele vai abater dos 54 que ele deveria pagar para o seu estado. Resultado, ele vai pagar 18. Ele vai pagar 18. Né? Qual é a ideia da não cumulatividade? Sabendo que o ICMS e o IPI ele é embutido dentro do preço, eu crio um sistema de redução onde o Estado perde receita, mas o produto final ganha um acumulado em razão do tributo menor do que se a não cumulatividade viesse a eventualmente existir. Né? Então, como se trata de uma tributação que, na sua própria natureza, ela é plurifásica, né? Ela vai acontecendo em etapas e etapas, eu vou poder amortecer usando exatamente o crédito da etapa anterior. Mas qual é o problema? B, para usar o crédito de A, tem que ter recebido a nota fiscal de A. Porque ele vai precisar documentar esse crédito transferido no momento de fazer o abatimento do seu. Se B, compra de A sem nota, B, não tem crédito para abater. Se B não tem crédito para abater, ao invés de 18, ele vai pagar 36. Então fica pesado. Aí é que é o ponto onde eu quero chegar. O princípio da não cumulatividade, ele cria uma estrutura onde o meu comprador, o meu cliente, ele é agora fiscal indireto a partir do momento em que ele precisa da minha nota e do meu recolhimento para que ele possa se aproveitar daquele crédito de ICMS. Se ele compra de alguém sem nota, ele vai tentar negociar uma redução do preço para poder valer a pena. Porque, observe, uma redução aqui, ela é grande, né, no cálculo final. O Isaac. Pessoal, no exemplo em que a alíquota é de 10%, na operação ABC, em que sem esse sistema de compensação, o consumidor final ele pagaria R$ 330, com o sistema ele pagaria 310? É, Ok, então para o consumidor final também ajudou, entre melhorou. aspas. Melhorou Entendi. porque diminuiu a arrecadação. Aí você Ok. vai dizer assim, mas para o Estado ficou ruim porque ele perdeu receita tributária. Sim, mas o que aconteceu? B fiscaliza A, C fiscaliza B. Inclusive, C pode virar para B e dizer o seguinte: ô B, a sua nota só tem o seu ICMS, não tem o ICMS de A. Ah, porque eu comprei de A sem nota. Então você vai virar para B e dizer o seguinte: B, então eu não faço negócio com você. Porque se eu não puder aproveitar o seu crédito, eu vou reduzir o ICMS quer dizer, eu não vou reduzir o ICMS que eu tenho a pagar, isso vai compor o meu preço. E aí isso não vai ficar legal. Isso não vai ficar bom para eu poder entregar no mercado, de maneira competitiva, um determinado produto, sendo que muitas vezes os meus concorrentes estão jogando o jogo limpo e estão comprando com nota dos demais para poder embutir na cadeia. Né? Aí a gente gera um elemento complicador. A gente gera uma mudança aqui na lógica de tratamento e de trabalho mesmo, né, dessa operação. Aqui uma questão importante. Tá? Se eu estou operando com estados diferentes, eu não posso compensar o crédito de Minas com o crédito de São Paulo. O crédito de São Paulo é de São Paulo, o crédito de Minas é de Minas, e aí essa compensação ela fica um pouco diferente. Por isso que entra o DIFAL. Porque aí eu posso compensar, dentro dessa sistemática, todos os tributos que eventualmente eu tinha para pagar,
batendo ele no preço dos produtos que eu tenho para vender. E aí pode diminuir também, em parte, né? Há um aumento, mas há uma amortização em parte do produto que vai para o consumidor final. Bom, onde está o problema agora? Isso aqui. Se eu tiver uma operação intermediária, onde há alguém com uma isenção ou há alguém com uma imunidade, nós vamos ter um puta de um problema. Né? Nós vamos ter um puta de um problema. Marisa, boa noite. Eu não sei se você está chegando ou você está saindo. Né? Dado que a aula começou às 7, eu não sei se isso é a sua chegada ou a sua despedida, mas tudo bem. Né? A gente não pode perder a piada. Mas o que acontece aqui? Imagina nessa operação de A para B para C e, eventualmente, C vai estar vendendo para o consumidor final. B, ele tem uma imunidade ou ele tem uma isenção. Por alguma razão, ele tem uma imunidade ou ele tem uma isenção. O que vai acontecer aqui? Aí A vai pagar o ICMS da operação de B e ele recolhe bonitinho o seu ICMS. Mas B, a partir do momento em que ele tem uma isenção, ele não tem ICMS para recolher. Vamos lembrar, ele tem uma dispensa de pagamento, ele não tem o que recolher. Tá, mas e o crédito de A? Se B não paga, ele não tem como transferir na nota para C. Porque seria um contrassenso. Eu teria o ICMS negativo. Eu não paguei e ainda dei de presente um crédito de ICMS para quem compra do meu produto. Seria um contrassenso. Logo, o que o sistema tributário, lá no artigo 19 da Lei Candir, faz? Assim como a Constituição de 88, no 55, né? Cancela-se o crédito. B está fazendo a operação como se fosse agora uma operação originária. Tá? Então, para ele, fica muito caro. Porque ele não pode aproveitar de créditos anteriores. E aí, o sistema tributário ele acaba gerando um problema. Porque P, embora tenha uma isenção, embora tenha uma imunidade, ele não é atrativo para C. C pode preferir comprar de D, que não tem a imunidade, que não tem a isenção, porque ele aproveita o crédito de A e do próprio B, D. Né? Então, aqui a gente tem um negócio bem complicado. Claro, se A, como no primeiro exemplo, né, A está no início da cadeia e ele tem a isenção, ele não pagou, ele não transferiu crédito para B. B é a operação originária e vai pagar o ICMS e vai transferir o crédito para C. No segundo caso, é B quem tem a isenção. A pagou, gerou o crédito. B é isento e anulou o crédito de A no momento de transferir para C. C recomeça do zero, tendo zero de crédito para poder compor o valor do seu produto, mesmo que por ele ter comprado de B, que comprou de A meteu o ICMS dentro do seu preço. E aí isso acaba ficando meio que desarrumado, né, para C, porque ele vai ficar desinteressado em adquirir de B qualquer tipo de produto, a não ser que B baixe o seu preço para ele ficar compensatório. Senão, não vai rolar. Né? E aí, o sistema de isenção de imunidades, que deveriam ser um benefício
acaba virando uma maldição para B. Ele tem aqui um grande problema. Ô, Isaac. Não, professor, sou eu. E É, você? Desculpa, André. se no caso, por exemplo, vamos supor, fugindo dessa situação, né, mas fazendo uma comparação, caso B seja uma empresa de outro país, por exemplo, nessas operações fronteiriças entre o Brasil e os outros países da América Latina. Aí, nesse caso, por exemplo, seria um caso tipo, que C, por exemplo, não teria uma operação originária novamente? Sim. Você teria uma operação originária novamente. E aí uma operação originária estranha, porque olha que coisa doida. A vende para B com imunidade de CMS. Mas se B vende com imunidade, porque B está fora do país, então eu vou ter só imposto de importação. Mas B vende para C. E aí vem o ICMS na importação, além de IPI, o imposto de importação, e às vezes até o imposto de exportação de A embutido em B, transferido para C. Só que aí tem um ponto. Aí tem um ponto que tem um ponto interessante. Eu não ia falar isso agora, não. Mas deixa eu pegar o gancho e mais na frente eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe. Quando a gente lida com direito tributário internacional, existe um incentivo chamado de drawback. O drawback ele é uma operação onde você importa um produto para exportar. Ou seja, você importa, beneficia o produto, modifica o produto e depois você está mandando ele para fora logo na sequência. Ou seja, esse produto ele não é destinado ao mercado interno. Ele é um produto que vai para pura e simples exportação mesmo. Para pura e simples exportação. E aí, nessa operação, aí a legislação cria alguns incentivos para a redução da carga tributária e da manutenção, inclusive da retirada do imposto de importação e exportação, né, diante desse contexto. Mas aí é um caso muito especial, onde, na verdade, você está importando para exportar, para poder rodar o comércio externo sobre aquele produto X, sei lá. Né? Aí você tem essa modalidade que é conhecida como drawback. Bom, aí a gente entra naquele problema, né? Naquele problema. Quer dizer, a gente deveria ter aqui alíquotas seletivas, mas infelizmente o parágrafo 2º do artigo 155 ele deixa de cumprir como deveria. Quer dizer, aqui é um exemplo do que seria o ideal, né? Bebida alcoólica com uma alíquota, arroz, feijão, pão com uma alíquota infinitamente menor. Porém, essa seletividade ela não vai acontecer, né? O ICMS não se preocupou em dar cumprimento de maneira efetiva para a construção de um sistema de seletividade de alíquotas, né? E aí a gente perdeu até o presente momento uma seletividade que cumpriria uma função social muito cara, muito importante, né? Mas aí uma desvalorização, uma total desvalorização do princípio da seletividade, que no fim das contas, né, ele se sente mais pungente quando a gente está lidando com o IPI, como um pouco mais à frente a gente vai conversar sobre ele. Né? Aí a gente vai ter esse impacto da seletividade mais claro, principalmente quando a gente trabalha com extremos. Tabaco e produtos da cesta básica, por exemplo, e aí a gente vê como essas alíquotas elas são bem diferentes, né? Bem estruturadas com relação a esse comportamento. Enfim. E o ICMS ele é um tributo lançado por homologação. Então, cumpre
ao contribuinte arrecadar, calculando todas as operações que ele tenha feito num determinado ciclo de tempo, como, por exemplo, 30 dias. Né? Ele não precisa fazer a venda, sair correndo para pagar. Ele tem 30 dias para poder fazer o prazo desse lançamento, sem risco de autuação, apurando, dentro desse período, todas as operações, todos os eventos que geraram crédito de ICMS aqui. Enfim. Bom, eu acho que seria isso que eu teria, na verdade, para apresentar para os senhores, né? Levando em consideração que, salvo engano, na terça-feira que vem nós temos avaliação. Né? Na terça-feira que vem nós temos avaliação. Então, fica aí essa observação. Não tem também justificativa a gente iniciar hoje o estudo dos tributos federais também. Que aí, nessa próxima prova, eu vou cobrar basicamente tributos estaduais. Tá? Tributos estaduais. Na primeira eu cobrei tributos municipais, a próxima eu cobro tributos estaduais, e lá na final a gente vai estar trabalhando com tributos federais, exclusivamente. Exclusivamente aqui a figura dos tributos federais. Deixa eu consertar isso aqui. Eu já vou até organizar aqui para a gente... Eu tinha que criar o item para recebimento da atividade de vocês também, salvo engano. Ou não? A atividade ela ficou para... Agora eu estou fazendo confusão. Deixa eu abrir o SGA aqui para ver. Professor, Oi. se eu não me engano, no começo do semestre eu tinha falado que o segundo trabalho ia ser sobre os tributos federais. Só ia Pois é. passar eles antes da global. Não, então isso. Eu tenho só que criar aqui a atividade da prova para vocês. Cadê? Aí eu já deixo do jeito a atividade da prova e fica fácil. Então, peraí. Maio, 3 de maio. Não, 3 não, 2 de maio, desculpa. 2 de maio. E aí fica fácil. Já fica aqui mais ou menos arrumado o link para receber a atividade avaliativa de vocês. Enfim. Bom, senhores, acho que é isso. Eu vou até pedir licença para finalizar a aula um pouco mais cedo, por causa do esgotamento do nosso conteúdo e, que eu vou ser muito sincero, eu estou morto. Eu estou literalmente morto hoje. Mas, enfim. Perfeito, moçada. Aí a gente fica por aqui hoje, prova na próxima aula e vamos falar de tributo federal na sequência.